Esse aqui é um vivo plástico na cor azul marinho. Poderia utilizar ele desse jeitinho que ele veio, porém eu vou encapar ele com o mesmo tecido que está sendo utilizado na peça, para ficar ainda mais delicado esse acabamento. Esse recorte de tecido tem 2,5 centímetros para poder encapar esse vivo. Eu simplesmente vou abraçar o vivo com o tecido, juntando o lado avesso do tecido com esse lado direito do vivo, dessa forma, ó. Eu vou colocar um clips aqui no comecinho, para poder manter esse posicionamento correto. E vou fazer uma costurinha aqui para prender esse tecidinho em volta do vivo. Para isso, eu vou utilizar esse pezinho calcador, que é o pezinho estreito para costura de zíper. Eu vou encaixar o vivo abraçado com esse tecido lá embaixo do calcador, de forma que essa parte gordinha, redondinha, vai ficar virada para o meu lado direito, e eu vou passar a costura em cima dessa parte fininha, dessa parte chata, prendendo o tecido aqui no vivo. Eu preciso tomar cuidado para essa tira de tecido abraçar totalmente o vivo. Cuidado para o tecido não ficar assim, ó, desalinhado. Mais quantidade aqui na parte de cima ou mais quantidade na parte de baixo. Não pode, tá? Ele tem que ficar, ó, bem alinhado, cobrindo totalmente o vivo. Coloquei o ponto no tamanho 4, vou dar início com um pontinho para frente, volto com retrocesso. E agora é só dar continuidade. Aos poucos eu vou ajeitando o tecido em volta do vivo, seguro firme e faço a costura. Para poder manter bem firme o posicionamento do tecidinho aqui em volta do vivo, depois de ajeitar, eu deixo ele aqui em cima da mesa, ó. Ponho minha mão em cima dele para prender firme e faço a costura. Tomando cuidado também para essa costura não escapar, não sair de cima do vivo. Eu vou seguir assim até o final, conforme o tamanho necessário para a gente fazer toda a volta da peça. Na hora de finalizar, eu também termino com retrocesso. Agora eu preciso aplicar esse vivo plástico que já está encapado em volta do corpo da peça. Eu vou começar aplicando aqui em volta da parte da frente. E para poder iniciar, eu vou utilizar esse recorte de tecidinho como um acabamento. Ele estava medindo 5 centímetros de largura. Eu dobrei ao meio essas extremidades desta forma, em direção ao lado avesso. Vai ficar com aproximadamente 2,5 centímetros. Eu consigo enxergar aqui a marcação central da base inferior e eu vou apoiar esse tecidinho com o lado direito dele em contato com o lado direito do tecido externo e eu vou procurar manter ele bem centralizado aqui nessa marcação central da base inferior. As pontinhas abertas estão aqui para cima, vou segurar firme e vou passar uma costurinha de segurança. Continuo utilizando o calcador de zíper, o ponto continua no tamanho 4. Comecei e terminei com retrocesso. Agora eu vou pegar o vivo e preciso manter essa extremidade mais estreita, mais fininha, em contato com a volta dessa parte da peça. O lado gordinho, arredondado, vai ficar virado para o meu lado esquerdo. Vou posicionar essa ponta do vivo centralizada aqui em cima do tecido de acabamento, na direção daquela marcação central. Tomo cuidado, então, para manter essas extremidades bem alinhadas. Vou encaixar aqui embaixo do calcador, mantendo os pontos no tamanho 4, vou dar início à costura de aplicação desse vivo. Começar com um pequeno retrocesso. E agora é só dar continuidade. Eu vou manter a minha mão esquerda segurando e movimentando a peça, que é essa parte da frente, e a minha mão direita, ela vai segurar, posicionar e movimentar o vivo. Apoio aqui com a minha mão direita o vivo em cima da peça, me certifico de que as extremidades estão bem alinhadas. Ao mesmo tempo que eu seguro a peça com a mão esquerda, com os meus dedos eu posso segurar essa parte gordinha do vivo para o vivo não escapar, para ele não ficar entrando e se afastando dessa extremidade da peça. Seguro o vivo e a peça nessa posição e dou continuidade na costura. De pedacinho em pedacinho, vou ajeitando e costurando. E aqui na curva, eu preciso aos poucos, olha lá, cobrir um pedacinho da curva com o vivo, mantendo as extremidades alinhadas, segurando a parte gordinha e empurrando o vivo para ele ficar bem posicionado e faço a costurinha. Mais um pedacinho, olha lá, repara como eu vou fazendo de pontinho em pontinho e aos poucos eu vou girando a peça. Não é necessário dar pique no vivo.
É só uma questão de movimentar bem a peça, fazer os pontos aos poucos e segurar firme o vivo para ele ficar bem posicionado. Vou dar continuidade desse mesmo jeitinho em toda a volta. É uma costurinha de segurança que a gente tá fazendo, então ela tá aqui bem próxima da beiradinha. Tô chegando aqui próximo de onde eu havia iniciado, onde tá aquela pontinha inicial do vivo. O que eu preciso fazer agora é sobrepor esse material do vivo que tá solto, aqui em cima de onde já foi costurado, e fazer uma marcação justamente onde tá aquela pontinha do início do vivo. Tô fazendo aqui uma marcação para eu poder saber onde é que eu vou fazer o corte, sendo que depois que eu fizer esse corte, essas duas pontas do vivo, elas precisam ficar juntinhas, uma do ladinho da outra. Não pode ficar nem muito espaço e nem pode ficar com pouco espaço para ficar empurrando essas pontas, ok? Então eu preciso tomar cuidado para fazer a marcação bem direitinho. Eu vou levantar o calcador, mantendo a agulha para baixo, vou girar nessa posição a peça para eu poder fazer o corte com mais facilidade. Feito o corte, eu vou encaixar. Aqui eu não consigo fazer o encaixe dessas pontas do vivo, porque eu cortei um pouquinho maior. Vou precisar refilar, tirar mais um pedacinho. Agora encaixou bem certinho. Feito o encaixe, eu vou descer esse tecidinho do acabamento, sobrepor ele em cima dessas pontas, escondendo elas e dando esse acabamento onde tá essa emenda. Vou voltar para esta posição para a gente poder completar aqui a costura. Baixar o calcador e vou completar então a costurinha. Deixa eu segurar com a pontinha da tesoura esse tecido para ele ficar bem puxadinho para fora, bem esticadinho. Maravilha, ultrapassei o tecido de acabamento, vou voltar com retrocesso, vou para frente, volto com retrocesso e já posso encerrar a costura. Agora eu vou trazer aqui para esse lado onde tá o forro, para eu poder refilar essa pontinha que tá aqui excedendo do tecidinho de acabamento. Eu vou preparar o vivo e aplicar do mesmo jeitinho lá na parte das costas e em seguida eu retorno pra gente dar continuidade.